Olá, investidores! Nos nossos últimos encontros, nós começamos a destrinchar os setores que realmente valem a pena dar uma olhada. Que são aqueles chamados setores perenes, né? Que são os setores que, independente de crise, eles continuam tendo um bom resultado. A gente viu também a diferença de ações ordinárias, ações preferenciais e as ações únicas, que são os pacotes de ações com ações ordinárias e preferenciais. E hoje, finalmente, nós vamos à prática. Eu vou te ensinar aqui como é que eu escolho as ações que eu vou investir. Eu vou te mostrar uma planilha aqui, que é a planilha que eu mesmo uso, para comparar as ações e ver qual é a melhor para eu colocar na minha carteira. E esse modo que eu vou te ensinar aqui, ninguém está ensinando no YouTube. E você vai ver que é um modo simples, não é um bicho de 7 cabeças para você escolher as suas ações. A partir de agora, você vai aprender a usar a planilha de apoio, que eu já deixei o link dela aqui na descrição desse vídeo. Essa planilha é o meu mapa de tesouro para escolher as melhores ações. E o mais importante, comparar empresas do mesmo setor. Então, se você está querendo investir no setor de bancos, você vai comparar empresas desse setor, apenas desse setor. Porque não adianta de nada você comparar uma empresa de banco com uma empresa de energia, por exemplo. São setores diferentes, então você não vai fazer isso. Bom, e para quem não me conhece, eu sou o Rosalvo e nesse canal nós falamos de finanças e investimentos. Então, se você é novo ou nova por aqui, eu vou te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, vem aqui para a tela comigo que a gente vai direto para o site do Status Invest. E aqui nós já vamos escolher algumas ações para dar uma olhada. A gente já está aqui na página da ISA Energia e o primeiro indicador que aparece para a gente que salta os nossos olhos é o valor atual da cota, de R$ 24,40. Então a gente vem aqui na planilha e já coloca aqui o valor dela, R$ 24,40. Essa aqui é a planilha que eu já deixei o link aqui na descrição para vocês. Nela você coloca a ação que você vai analisar e aqui estão os principais parâmetros que você precisa se preocupar quando vai escolher uma ação. E aí você vai ver que não é aquele bicho de 7 cabeças e que você não precisa saber 1000 indicadores aí de cada ação, não. Esses indicadores aqui são mais do que o suficiente para você que está começando. E eu vou te explicar cada um deles e a gente vai preencher aqui essa planilha juntos. Eu coloquei outras ações aqui também de energia, se você quiser dar uma olhada, mas hoje nós vamos nos ater à ISA Energia e a CEMIG, que são duas empresas do setor de energia. Aqui embaixo também eu coloquei outras empresas, caso você queira fazer um dever de casa. Então você vai comparar essas empresas aqui de cada setor. Se você quiser analisar outras, tirar alguma daqui, fica à vontade, tá? Isso aqui é apenas uma sugestão. Muito bem, voltando para cá, a gente já viu aqui o valor atual dela, né? Ele dá um mínimo nas últimas 52 semanas, um máximo, e o dividend yield, que é um indicador muito importante. Aqui ele mostra o dividend yield dos últimos 12 meses. Mas a gente rolar mais aqui para baixo, a gente consegue ver também o dividend yield e outros indicadores aqui que são importantes para a gente. E dentre os indicadores que nós vamos analisar, a gente precisa aqui do dividend yield também. Mas, Rosalvo, o que é dividend yield? Ele é a porcentagem que você recebe do seu investimento na forma de dividendo. Então, imagine que você investe R$1.000 em uma ação e o dividend yield dela é 8,5%. Isso significa que você vai receber R$ 85 por ano daquela ação. Então, a gente já vai preencher aqui o primeiro campo da nossa planilha. Mas antes disso, a gente precisa se atentar a uma coisa. Que esse dividend yield aqui é dos últimos 12 meses. Olha aqui, ó. Dividend yield nos últimos 12 meses. E a gente precisa de um dado mais consistente aí que analise pelo menos o histórico da ação. Se ela paga bons dividendos e se ela é consistente no pagamento desses dividendos. Então, para isso, a gente vem aqui, ó, clica nesse gráficozinho aqui. E aí a gente já consegue ver uma janela bem maior aqui de tempo. E aí a gente vai pegar esse valor aqui da média, ó, que é o dividend yield histórico. A gente consegue ver também aqui em formato de gráfico. Hoje a média dele é 9,68%, mas a média histórica aqui é de 7,66%. Então a gente vem aqui na nossa planilha e coloca 7,66%. E a gente faz isso justamente para ver se a empresa é uma boa pagadora de dividendos com consistência. O próximo indicador é o crescimento lucro. Vamos voltar lá para a página do Status Invest. Nesse caso ele já mostra bem aqui para a gente, ó, os indicadores de crescimento. A gente vai ficar ligado nesse aqui. Então 13%. A gente volta lá para a planilha e coloca 13%. E aqui eu já deixei uma dica também, ó. O mínimo de crescimento do lucro é de 12% ao ano. Então a gente vê aqui que a ISA Energia está ultrapassando esse valor mínimo aqui. Porque menor do que isso significa que a empresa está crescendo aí de forma devagar. Quanto maior esse crescimento do lucro aqui, melhor, né? Porque a gente quer a empresa que esteja crescendo. E o próximo indicador é o preço sobre lucro. E a gente vê aqui que quanto menor, melhor. Mas o que é esse preço sobre lucro, afinal? O preço sobre lucro é o tempo que você levaria para reaver o dinheiro que você investiu. Então, olhando aqui na ISA Energia, o preço sobre lucro dela é de 4,95. Significa que você levaria 4,95 anos
para reaver todo aquele dinheiro que você investiu. Então aqui da energia é 4,95, a gente já vai colocar aqui na planilha. E eu coloquei outra observação aqui, ó, que esse PL deve ser menor que o crescimento lucro, para indicar que essa ação está aqui por um bom preço. Então você fica ligado, PL sempre menor que o crescimento lucro. Outro indicador importante é o P sobre VP. Vamos ver aqui o da Easy Energia. O P sobre VP está 0,78. Mas analisando esse P sobre VP sozinho aqui, significa que se ele for igual a 1, a ação está sendo negociada pelo valor que ela realmente vale, um valor justo. Se ela estiver abaixo de 1, ela está sendo negociada com desconto. E se o P sobre VP estiver acima de 1, significa que ela está valorizada. Mas, na verdade, a importância de pegar esse P sobre VP aqui é para a gente utilizar nessa equação aqui, que é a multiplicação do P sobre VP pelo preço sobre o lucro. Isso quem fala para a gente é o Benjamin Graham. Ele diz que a multiplicação desses dois indicadores aqui deve ser abaixo de 22,5, quanto menor, melhor. Ele fala isso nesse livro que vai aparecer aqui para você. E daqui da energia, ele deu igual a 3,86. E uma curiosidade aqui é que se você clicar aqui nesse ponto de interrogação, ele te mostra o que é esse indicador. Aqui no P sobre VP, a gente vê que é o preço atual da cota pelo valor patrimonial por ação. E por que ele não é tão confiável assim no caso das ações? Porque esse valor patrimonial reflete o custo contábil dos ativos e não o valor real de mercado. Então pode ter uma alteraçãozinha aí, porque muitas empresas podem ter itens subavaliados, como marcas, tecnologia e etc. Ou também superavaliados, como o valor de imóveis, enfim. Então esse valor patrimonial aqui não é tão fidedigno assim. E aí é por isso que o Benjamin Graham sugere que a gente utilize essa multiplicação do preço sobre lucro vezes o P sobre VP. E aí essa multiplicaçãozinha, ela avalia o valor e a lucratividade juntos. E aí evita que a gente compre ações que estejam baratas, né, no valor, mas que esteja ruim aí nos lucros. Então é por isso que a gente acaba utilizando aqui a multiplicação desses dois indicadores. E o próximo indicador é a margem líquida. Eu já coloquei aqui, ó, que é o ideal, que a margem líquida seja sempre positiva, obviamente, né? A empresa precisa trabalhar ali numa margem positiva e que o mínimo dessa margem seja de 15%. Vamos olhar aqui da Easy Energia. A margem líquida aqui está de 39,74%. Aí a gente já coloca aqui. E o próximo indicador é o ROI. E já coloquei aqui também que ele precisa estar sempre positivo e no mínimo 10%, mas quanto maior for o ROI da empresa, melhor. O ROI, ele é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele mostra quanto de lucro a empresa gera em relação ao patrimônio dela. Ou seja, quanto mais lucro, melhor. Por isso que é quanto maior o valor dele, melhor. E aí, olhando aqui, ele é um indicador de rentabilidade, a gente vê que toda a energia é 15,76%. E aí a gente já vai aqui para a dívida da empresa, né? A gente já sabe que dívida, quanto menor, melhor. E ele deve ser aqui menor que 3,5. Vamos dar uma olhada aqui na energia. A gente vê que ela tem uma dívida líquida aqui de 2,58, que está abaixo de 3,5. Então, já é um ótimo indicador aqui dessa ação. E por último, a gente precisa ver aqui se a ação ganha da inflação. Porque não adianta você investir em uma ação que no final das contas não vai ganhar da inflação, né? Você vai estar jogando seu dinheiro no lixo. Para saber isso, a gente sobe aqui, clica em comparar. Compare rentabilidade. Aí a gente coloca aqui o índice da inflação, né, que é o IPCA. E ele já mostra aqui pra gente. E a gente vê que a Easy Energia ganha com bastante folga aqui, né? A gente pode ver nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos. Aí a gente vê que a Easy Energia ganhou com folga da inflação. Aí a gente vem aqui e coloca assim. Pronto, gente, basicamente é isso que você precisa saber sobre esses indicadores. Se você quiser se aprofundar mais sobre cada um, ótimo, escolha sua. Quanto mais você saber, melhor. Agora nós vamos preencher aqui o da CEMIG. A gente já vai passar bem rapidinho porque eu já expliquei o que é cada um desses indicadores. Já está aberto aqui, o preço dela está R$ 10,83. O Dividend Yield, lembrando, não vamos pegar esse aqui, né? A gente precisa saber que o Dividend Yield histórico, né, a média é de 11,30%. O crescimento do lucro dela é 15,77%. O preço sobre lucro, 4,77%. O preço sobre o valor patrimonial está 1,09. Ele já calcula aqui para a gente. A margem líquida, 12,3.
O ROI 22,84 e a dívida 2,38. Vamos ver se ela ganha da inflação. Já sabe, né? Compara a rentabilidade, adiciona o IPCA. E a gente vê que ela também ganha aqui com folga nos últimos 2, 5 e nos últimos 10. Pronto, feito isso, a gente já consegue fazer uma comparação aqui entre essas duas ações. Vamos lá, o dividend yield, eu sei que ele precisa ser acima de 6%, as duas estão acima de 6%, mas quanto maior, melhor. Então, quem ganhou essa disputa aqui foi a CEMIG, né? A gente vem aqui. Crescimento lucro, um índice de 12%, só que quanto maior, melhor, né? E quem levou a melhor aqui foi também a CEMIG. O preço sobre lucro, quanto menor, melhor. Então, quem ganhou aqui também foi a CEMIG. O P sobre VP sozinho a gente não analisa, né? Mas a gente vai aqui para o P sobre VP vezes o PL. E a gente já sabe que quanto menor, melhor. Nesse caso, quem levou a melhor foi a ISA Energia. A margem líquida, a gente já sabe que o mínimo é de 15%. Então, a CEMIG acabou perdendo essa, né? Ela está abaixo de 15% e a margem líquida da ISA Energia aqui está bem melhor. E o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI? Quanto maior, melhor. Nesse caso, quem ganhou foi a CEMIG. A dívida, a gente já sabe que quanto menor, melhor, né? Tem que ser abaixo de 3,5, as duas são, mas quem levou a melhor aqui foi a CEMIG. E as duas ganham da inflação, então vai verdinho aqui para as duas. Pronto, a gente já tem um resultado. Se você fosse escolher entre essas duas ações aqui, a gente vê que a melhor que possui indicadores melhores é a CEMIG, o que não significa que a ISA Energia seja uma empresa ruim, pelo contrário, ela é uma empresa ótima. A gente vê aqui que ela satisfaz o dividend yield maior que 6, ela está com um bom crescimento aqui de 13%, possui um PL aqui interessante de 4,95, possui uma boa margem líquida, um bom número aqui do Benjamin Graham, tem também um bom retorno sobre o patrimônio líquido, enfim, ela possui ótimos indicadores, só que em comparação com a CEMIG, ela sai um pouquinho atrás. E aí fica de dever de casa, então, você preencher aqui essas outras empresas, ou alguma outra aí do seu interesse. Eu só coloquei essas aqui como sugestão. Se você for analisar lá aquelas empresas do varejo, da construção civil, enfim, você vai ver aqui esses índices dela vão ficar quase tudo no vermelho. Pouquíssimas pagam mais do que 6%. Geralmente, essa margem líquida aqui delas são sempre negativos. Para confirmar isso, vamos dar uma olhada aqui na MRV, só passar o olho. Ó, aqui a gente já consegue ver o valor. A valorização negativa nos últimos meses. Se a gente for olhar aqui nos indicadores de dividend yield, olha como é que está. Dividend yield atual 0%, ela não está pagando. O último pagamento dela foi aqui em 2022. Preço sobre lucro negativo. A dívida líquida aqui altíssima e o nosso parâmetro era 3,5, lembra que está 50,33. O ROI também está aqui negativo, enfim, esses indicadores deles aqui estão muito ruins. Isso só para corroborar aquilo que a gente falou lá na primeira aula, eu acho. Então, gente, ficou claro para vocês veem que não é tão difícil assim analisar uma ação quando você possui o método correto. Na próxima aula a gente vai investir na prática em uma ação. Eu vou explicar mais para vocês aqui esses gráficos, como funciona o pagamento de dividendos, como comprar uma ação na prática, enfim, vai ser uma aula bem completa, não deixe de acompanhar. E não deixa também de comentar aqui o que você está achando desses vídeos, se eles estão te ajudando, se você tem alguma dúvida, que eu vou responder todo mundo, inclusive posso te responder também no próximo vídeo. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final desse vídeo e até o próximo. Tchau!